Obrigada, Alê. Para você tentar nos ajudar a entender ainda mais sobre essa movimentação do petróleo, depois vou entrar um pouco mais em Petrobras, mas para começar falando mais sobre essa cotação, seguindo em alta, quase ali, voltando aos $90, queria entender um pouco sobre este cenário, geopolíticas, dúvidas também sobre oferta, que estão puxando aí o preço da commodity para cima? Sim, nós temos vários fatores nesse momento que impulsionam o preço do petróleo para cima. O principal deles é o início da sazonalidade de alta da commodity. Então, nesse momento, começa a haver um aumento na demanda por petróleo, porque precisa ser formado o estoque da gasolina que vai ser consumido durante as férias de verão do hemisfério norte. E esse ano, especificamente, os estoques de gasolina nos Estados Unidos são os mais baixos dos últimos 17 anos para este período. Então, isso já seria um driver aí bem robusto para puxar os preços da commodity nas bolsas internacionais, tanto Nova York quanto lá em Londres, na ICI. Junto com isso, nós tivemos a confirmação do prolongamento dos cortes das metas de produção pela OPEP, anunciado na reunião de ontem. Então, vão manter aqueles 2 milhões a menos de petróleo chegando no mercado. Então, eles conseguiram, de certa forma, controlar os preços para esse momento de alta. E junto com isso, nós temos a geopolítica influenciando bastante nas cotações, trazendo muito prêmio de risco para os derivativos das bolsas, que são os ataques que a Ucrânia está fazendo às refinarias russas, e agora as tensões ali no Oriente Médio aumentando após aquele ataque no fim de semana, no início de semana, na embaixada iraniana lá em Damasco, na Síria, com o Irã respondendo que vai fazer uma medida contra Israel. E ficam muitas dúvidas, né? Estados Unidos vai apoiar Israel no caso de haver essa contraofensiva, como que os saudistas ficam nessa questão, como que vai seguir o fluxo de petróleo ali pelo Estreito de Hormuz, que é a saída do Golfo Pérsico. Então, muita incerteza no mercado, prêmio de risco vai para a cotação e aí não tem outra direção a não ser para cima. Alê, tentando entender, né, o impacto, inclusive, também aqui para a gente, principalmente quando a gente tem falado e tem mostrado bastante essa defasagem no preço dos combustíveis em relação ao combustível, ao petróleo internacional, a Petrobras. Estamos aqui ainda repercutindo outras notícias, inclusive a possibilidade aí sendo ventilada do nome de Aloysio Mercadante à frente da companhia. Isso está derrubando o ativo, mas ainda assim, focado aqui nessa defasagem do preço, Petrobras está aí há quase 5 meses sem este reajuste dos preços. Na sua leitura, um reajuste forte vai ser inevitável? Uma hora este reajuste virá? Uma hora o ajuste ele terá que vir, não necessariamente um ajuste forte, porque aqui vale um adendo, Paula. A referência da Petrobras para a exportação de petróleo é o Brent, que é o petróleo mais parecido, e o Brasil, nos últimos anos, ele já assumiu uma relevância muito importante no mercado. Hoje já estamos entre os 10 maiores exportadores. Agora, para a formação de preço da gasolina e do diesel aqui, as referências são a cotação da gasolina em Nova York, mais o prêmio de exportação RVO, que é fornecido pela Platts, mais o frete internacional até chegar aqui no Brasil e mais a taxa de câmbio brasileira. E para o diesel, o benchmark, a formação de preço, pode ser tanto o diesel, o gasóleo negociado em Nova York, quanto negociado na ICI, lá em Londres. Aí mais o prêmio de exportação, mais o transporte internacional e a taxa de câmbio aqui. Nesse momento, a defasagem da gasolina, ela está aqui a 18,5%. Então é necessário realmente um reajuste, porque já passa de 60 centavos por litro. Isso acaba prejudicando a própria indústria nacional. Então, você pega empresas que são concorrentes da Petrobras no refino, elas estão tendo que comprar a preços internacionais e vender com um concorrente que está subsidiando o preço do combustível, e no isso está acontecendo a mesma coisa. Porque eu acredito que esse aumento deverá vir nos próximos dias. A sazonalidade de alta que eu comentei no início ali da nossa conversa é justamente na gasolina. Então, se o movimento de Nova York seguir só o comportamento que todo ano faz, nós teremos um aumento no preço da gasolina. Então, a Petrobras teria que fazer, olhando operacionalmente o preço, teria que fazer um reajuste nos próximos dias, porque daqui a 2 meses, certamente, nós teremos uma cotação mais alta lá em Nova York. A incógnita fica com relação ao câmbio. Chegamos no câmbio aí a mais de R$ 5,05 nessa semana, agora voltando um pouquinho a R$ 5,03, mas é uma cotação muito alta. Se nós mantivermos uma cotação de câmbio acima de R$ 5,00, uma gasolina que só esse ano já subiu mais de 30% lá nos Estados Unidos, entrando mais um rally de alta, aí a defasagem podendo aumentar dos atuais 18,5% para 20%, 25%, aí a Petrobras tem um cenário muito mais complicado devido a esse represamento de preços nesse momento.
Desculpa, Gabriel. Perdão. Eu vou fazer só isso aqui para passar a bola para o Gabriel, só rapidinho. Como que você tocou aí realmente no fato dessas outras empresas, né, pode afetar ainda mais até Raízen, as distribuidoras, vamos dizer assim, que precisam vender estes derivados mais baratos que o mercado internacional, caso este reajuste não venha ou não venha nem gradual, como você colocou, ou não venha forte, ou não venha gradual, porque acaba não ficando viável para essas empresas ali manterem essa defasagem. Você vê a possibilidade de um risco de desabastecimento? Não, eu vejo um risco de mudança na estratégia dessas empresas. Então, nós pegamos empresas que são essencialmente importadoras de combustíveis. Essa nós podemos ver uma queda nas importações, similar ao que aconteceu no passado, quando a Petrobras já fez um represamento de preços. Então, essas empresas reduzem o volume de importação porque não está compensando a atividade e ela mantém aquele mínimo operacional. Empresas como a Raízen, como a Cosan, que também têm produção de etanol, elas podem usar essa diferença no preço do combustível para mudar o mix de produção nas suas usinas. E aí direcionar mais cana-de-açúcar para o açúcar e não para o etanol. Empresas que têm usinas flex, que conseguem produzir etanol tanto de milho quanto de açúcar, a gente pode ver o milho sendo direcionado mais para exportação e menos para a produção de etanol, e as que têm a capacidade de produzir açúcar mais para o açúcar, um mix mais açucareiro do que de biocombustível. Agora, desabastecimento não aconteceria porque o preço ele acaba trabalhando para poder restringir a oferta. E aqui eu já trago um alerta para o setor de transporte, porque nós vimos nesse início de ano os fretes de caminhões caindo bastante para uma demanda menos aquecida no mercado de grãos, e agora a gente o caminhoneiro pode encontrar um reajuste no preço do combustível com o seu frete que ele vende baixo. Então ele vai acabar perdendo a margem também, então pode ser um cenário complicado para as transportadoras no Brasil neste curto prazo, nesse início de ano e nesse início de segundo trimestre. Ale, trazendo ainda, como você está falando sobre o combustível como um todo, e você acompanha muito de perto também o setor agro, eu estou muito curioso ultimamente com essa influência no valor do etanol. A gente sabe que quando sobe o preço do combustível, tem um ajuste ali de mercado que sobe também o valor do etanol para que não haja uma concorrência imediata ali e o motorista deixe de abastecer com a gasolina. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem também uma tecnologia muito interessante em relação ao combustível, agora ao etanol, que é o etanol de milho. A gente fala pouco sobre isso e é um assunto aí que está em alta no mercado, na produção como um todo. O que a gente já tem de concreto? A gente já tem produção de etanol de milho. Eu só fiquei na dúvida se esse etanol é usado no abastecimento comum, em vez do etanol de cana, né, da cana-de-açúcar, ou se ainda é fase de testes, ou se ainda são veículos adaptados, ou se isso é usado apenas na área agrícola como um todo. Como que você aponta essa possibilidade aí? Olha, o etanol de milho, o Brasil já é o segundo maior produtor global de etanol a partir do milho. Ele é um etanol que ele é muito parecido, não quimicamente, mas é muito parecido no seu uso com o etanol da cana. O etanol da cana nós temos dois tipos. Nós temos o etanol hidratado, que é aquele que nós compramos diretamente no posto de combustível, e nós temos o etanol anidro, que é aquele que vai para as distribuidoras fazerem a mistura, o blend com a gasolina. E aí vai depender do tipo da gasolina, pode variar de 20% até 27%. O mix de produção de uma usina de açúcar, hoje as usinas elas possuem as suas destilarias, ela faz o seguinte cálculo, ela vai pegar o preço da gasolina praticado nas refinarias aqui do Brasil, e ela vai arbitrar um preço de 70% deste valor, que mais ou menos é o rendimento que o etanol tem em relação à gasolina. Ele tem uma perda de 30% no rendimento. Então, se a gasolina custa R$10 para aceitar o valor, a banda superior de preços do etanol tem que estar em R$7. Se estiver acima disso, a gasolina é mais competitiva, se estiver abaixo disso, o etanol é mais competitivo. Mas nós temos uma outra banda inferior de preços, que é o comparativo do preço do etanol no Brasil com o açúcar em Nova York. Então, se o açúcar estiver com um preço melhor do que o etanol, a usina ela vai destinar a cana, o caldo da cana, para a fabricação de açúcar e menos etanol. Ano passado, nós tivemos um mix médio ali de 51% sendo para o etanol, 49% para o açúcar. Com o crescimento da produção de etanol a partir de milho e é uma produção mais eficiente, mais lucrativa, e os preços do açúcar eles seguem sustentados até com viés de alta agora, a expectativa para esse ano é que as usinas de cana-de-açúcar destinem mais a produção para o açúcar, então num mix mais açucareiro, menos etanol, porque o setor de etanol de milho, nós estamos estimando aqui na Pine um crescimento de 20%.
Então, o etanol de milho vai ganhar um share de mercado em cima do etanol da cana e as usinas vão fazer um mix mais açucareiro, destinando esse adoçante para o mercado internacional. E aí ele mantém para nós consumidores o mercado equilibrado. Ale de Lara, quero agradecer. Muito obrigada por estar aqui com a gente, sempre trazendo aí visões importantes. Volte sempre. Okay, obrigado, Paulo. Bom dia para vocês. Muito bom dia, grande Ale de Lara, trazendo visões importantes. Gente, olha essa notícia, mais uma notícia envolvendo o Petrobras, né? Coincidentemente ou não, a notícia sai agora, depois que o ativo estava caindo. Ministros de Lula selam um acordo pelo pagamento de dividendos extras da Petrobras. A notícia teria, né, este acordo teria sido selado ontem, a notícia saiu agora. A distribuição de 100% então dos dividendos ali, dos 43,9 bilhões de reais extras aos acionistas da petroleira, foi acordada ontem, na reunião com os ministros, realizada pela Casa Civil, né, do qual participaram alguns auxiliares, alguns administradores, incluindo o próprio CEO, Jean Paul Prates, né, ali. Essa decisão, então, vai ser levada agora para a chancela do presidente Lula, mas diante, então, de um consenso entre os ministros, inclusive encabeçado pelo ministro Fernando Haddad, que tem interesse no montante também ali, que vai receber, né, no Caixa da União pelo pagamento dos dividendos, teria sido acordado, então, que eles vão levar a essa chancela agora do presidente Lula, e essa notícia também já está gerando movimentação no ativo. Gabriel, é isso mesmo? Petrobras mudou aí